Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, quero dizer ao Levi, ao Alan, que a palavra cantada e tocada no nosso musical aqui edificou muito a minha vida e alegrou muito a minha alma. Valeu a pena. Eu, como não tivesse ainda satisfeito, fiquei ouvindo. E cada vez que eu ouvia, eu sentia uma felicidade, uma alegria ímpar. Uma mensagem de estímulo. Afinal de contas, ali foi o roteiro do nascimento do Salvador, de Jesus Cristo. E eu senti abençoado com aquele trabalho. Este é o meu testemunho. Queridos irmãos, eu quero aqui convidá-los para lermos. Eu sei que alguns dos irmãos vão recitar, declamar, porque tem gente aí que não lê a Bíblia, eles comem a Bíblia, olha que maravilha. Eu ainda vou chegar ainda nesse nível. Tem irmão aí que fica num quarto aí, falando alto, orando alto, em um particular, que não é tão particular, porque quem está próximo percebe dessa atmosfera espiritual, benigna, abençoadora, e é uma bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É o Salmo 46. Glória a Deus. Como que os irmãos estão? Como que os irmãos chegaram até aqui? Um ano de trabalho, um ano de pelejas, mas pelo aspecto está todo mundo inteiro e está todo mundo em pé. Não ficou nenhum soldado pelo caminho. Todos chegaram juntos. Estamos aqui. Os que não estão aqui, merecidamente estão em visita a parentes, estão descansando e pode estar nos ouvindo também. Glória a Deus. Não é mérito meu nem é seu, é mérito daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. Ele esteve presente, irmãos, em sua vida durante todo esse ano? Glória a Deus. É que Ele é um Deus presente. Glória a Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio. Espera aí. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, eu sei que e provações. Eu também. Na nossa caminhada, nós passamos por cada situação, cada momento difícil. E eu vou relatar, vou fazer pequenos relatos aqui, pessoal. Certamente não é diferente do que os amados também passaram. Vocês vão se sentir representados aqui nas minhas experiências, porque a vida é assim. Quem não já esteve em um deserto? Quem já não esteve em situação difícil, complicada? Eu lembro, uma certa vez, que eu estava felizinho da vida, trabalhando, as contas em dias, os boletos, tudo normal, não tinha problema nenhum. Já estava aí com uns 10 anos de empresa. Do nada, o diretor da empresa me chamou. Ao chegar na sala, conversar com aquele senhor, ele estava com uma pasta, e dentro daquela pasta ele tirou algumas folhas que estavam grampeadas. E aí ele começou a falar, me elogiando. Eu falei, será que é uma promoção? Não era. E começou a funilar aquele assunto, dizendo, olha, devido a algumas mudanças na empresa, estamos rescindindo o contrato de trabalho, não é só seu, de várias pessoas, temos uma outra estratégia, um outro modelo, e se você tiver alguma unidade do grupo em vista que você possa estar indo, a gente rasga essa rescisão e aguarda a sua transferência, porque a gente não tem nada contra você. E naquele momento, eu estava já a mil, pensando nos compromissos que eu tinha. E saindo dali, eu fui para casa, angustiado, triste,
meus filhos pequenos. E quando eu cheguei em casa, ao comentar, ao dar aquela notícia, uma das minhas filhas chorou. Olha, irmãos, é difícil. É difícil. Eu confesso que fiquei aborrecido, porque eu me sentia injustiçado com aquele processo. Muitas das vezes, chegava a hora de ir para casa, eu ligava para minha esposa dizendo: olha, eu estou com um problema aqui na empresa, ou seja, um problema da empresa, e eu não posso sair daqui sem resolver, senão amanhã a empresa não abre. Quem trabalha com manutenção sabe do que eu estou falando. E às vezes eu passava a noite inteira, e de repente alguém chegou dos classificados, mas tinha todo o poder, e eu estava sem emprego. Dali, alguns dias, eu fui levar a minha esposa no trabalho, já tinha distribuído alguns currículos, feito algumas entrevistas, e uma pessoa liga, e eu passo para minha esposa, que eu estava dirigindo. Eu não sei se ela vai lembrar desse acontecimento. E a pessoa diz: olha, nós temos uma vaga com o perfil do Francisco, e fala para ele vir aqui rapidinho, porque ainda dá para ele receber ainda um vale de Natal. Não sei se ela lembra. Não lembra, mas aconteceu. Pois bem, dali eu fui contratado naquela nova empresa e fiquei naquela empresa durante um bom tempo, trabalhando e tocando a vida como qualquer um dos irmãos faz no dia a dia, que é normal. Irmãos, eu sei que muitos irmãos nunca passaram por isso. Minha esposa, por exemplo, nunca passou, dado a atividade dela, o segmento dela era outro, concursada do Estado, e não tinha muito trabalho, muito serviço. Às vezes, teve uma vez que ela, devido a tanto trabalho, ela ficou uma semana internada, e depois de tanto exame, ninguém sabia o que era. Ou seja, angústia, estresse. Porém, o que eu vivi, e que os amados, alguns também viveu, a gente, irmãos, não é para sair desesperado, correndo, não. Porque nós temos um Deus que é presente. Irmão César, me faz uma gentileza, abra para mim, por favor, em Isaías capítulo 35, e versículo 3 e 4, o irmão fique em pé, por gentileza, e leia esses dois versículos para nós, por favor. Irmãos, se você já passou por isso daí, e se você está aqui, se você está em pé, é porque houve o socorro presente de Deus, Ele veio e te salvou. Eu não me desesperei,
assim como você. E o Senhor me deu vitória. O Senhor esteve comigo. O Senhor está presente na hora da angústia. Diferentemente de algumas pessoas, e aqui eu não quero levantar polêmica com ninguém, eu só quero dizer que algumas pessoas fizeram uma filosofia. Essa filosofia se estendeu, cresceu, e está em muitos, até em nações inteiras. Só que esta pessoa, dando-se os dias normais, ela foi recolhida ao pó, porque é o que está destinado a todos, e não pôde mais socorrer os seus adeptos. Jesus Cristo, que nós cantamos aqui no Natal, louvamos o seu nome, Ele está vivo. O túmulo está vazio. E Ele está presente. Por Ele estar presente é que Ele pode nos socorrer em tempo oportuno. O nosso Deus, Ele também é uma fortaleza. Eu dei esse tempo de propósito. Irmãos, várias fortalezas terrenas ruíram, e outras vão ruir ainda. Porém, de quem eu estou falando é um Deus tremendo e eterno, aonde Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e em função disso, Ele é uma fortaleza. Irmãos, eu vou de novo aqui reforçar o que eu estou falando no Salmo 37 e 25, aonde, olha, preste bem atenção, é o salmista que vai dizer, não sou eu não. Ele vai dizer assim, fui moço e agora sou velho. Ele está dizendo que é velho. Mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui não tem ninguém prostrado. Aqui não tem ninguém rastejando. Aqui tem um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, e a promessa que Ele fez está de pé. Esta promessa está valendo, ela voga, ela vale. Não, aqui não tem ninguém assim, e não vai ficar. Não vai ficar, porque fiel é o que prometeu. Sabe aquelas frases prontas que tem no vidro dos carros? Deus é fiel. Deus é fiel. É verdade, é verdade. Eu posso não ser fiel, mas Deus é fiel. Eu e você, às vezes, falhamos, mas Deus nunca falha. Você e eu, nós somos terrenos. Nós estamos dentro de um tempo, Deus não. Você, eu, somos limitados. O nosso Deus não é limitado. Ele é infalível. Ele tem o domínio de todas as coisas. Todas as coisas estão sob o seu comando. Basta uma palavra, e
tudo acontece. Por isso é que nós temos um compromisso com Ele, de louvá-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo, porque Ele é Deus. Não gostaria de falar nomes aqui, mas todos os que fizeram uma religião, essas pessoas não têm condição nenhuma de socorrer os seus adeptos, não têm condição nenhuma, porque elas, conforme já foi falado, faleceram e hoje são simplesmente pó. Pois bem, o nosso Deus não, o nosso Deus é vivo. Aonde está o seu Deus, irmão? No passado nós cantávamos um corinho, eu não vou cantar aqui, senão você levanta e vai embora, eu não quero que você faça isso não. O nosso Deus está aqui, está no meu, no seu, nos nossos corações. Ele é tão grande, Ele é muito grande, mas Ele cabe certinho nos nossos corações e nos conduzirá em segurança a um porto seguro até o fim. Glória ao nome do Senhor. O SAMU, irmão, ele é muito rápido. Dependendo da região, é muito rápido. E todos vocês conhecem. É um sistema que temos, que, com algumas exceções, que nem tudo é perfeito, mas funciona, os relatos que a gente tem aí. Mas demora alguns minutos, tem um tempo. É normal, é o tempo de deslocamento. O Deus que nós servimos, irmãos, o socorro é presente. Glória a Deus, esse socorro é presente. Então, Ele tem condições, tranquilamente, de nos socorrer em horas muito difíceis, em horas de agonia, em horas de angústias, em que nós não conseguimos mensurar o sofrimento, de repente veio o refrigério de Deus. Quantas vezes aconteceu, olha, quando eu estou falando comigo, eu estou representando os irmãos, isso deve ter acontecido na vida dos irmãos. Quantas vezes eu orei e o Senhor respondeu instantaneamente, lágrimas, línguas em mistério com Deus, a prova de um Deus soberano e presente em nossas vidas, e não está tão longe, Ele está em nossos corações, Ele está indo no nosso quarto. Quando você fecha a porta, irmãos, que comunhão maravilhosa você tem, e começa a ajeitar, arrumar a nossa oração, e o nosso espírito começa, glória a Deus, a falar com o Espírito de Deus. Começam a ficar em um patamar em que o servo do Senhor está orando e ao mesmo tempo está falando uma profecia. Ele vai contar a sua angústia, está falando de Jesus Cristo, que nasceria, que viria 1000 anos depois. É assim quando o crente vai orar, vai buscar a presença infalível de Deus, ele começa a ter uma ligação, uma conexão com as comportas celestiais, e o alimento de Deus começa a vir,
na sua vida. Aleluia. Começa a chegar palavras, começa a chegar alimento do céu. Palavras que muitas das vezes seria impossível para mim, para você, para o rei Davi, para os filhos de Asaf. E de repente, começam a sair palavras maravilhosas. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha a fé, olha a animação, olha o estado de espírito e devoção na presença de Deus, com o Espírito de Deus, que esses servos do Senhor estava. Agora, aqui há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, vamos aqui pensar um pouquinho. Naquela época, o pessoal vivia de quê? Da pecuária, né? Da agricultura, da agricultura de subsistência. Eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram agricultores, eram boiadeiros, pessoas que cuidavam de ovelhas, pastores de ovelhas. Olha a profundidade da oração desse servo do Senhor. Ele está descrevendo exatamente o que Apocalipse vai dizer lá na frente. E não há nenhuma contradição, não há nenhuma divergência, sabe por quê? Porque o Espírito que estava no apóstolo João era o mesmo Espírito que estava nos filhos de Asaf, ou melhor, de Corá, fazendo uma oração, aleluia, de exaltação ao Deus eterno, e as palavras vinham, as palavras chegavam, e aí surgia uma coisa tão linda como esta, descrevendo o ambiente celeste, o ambiente de Deus. Quem que pode revelar as coisas de Deus, se não for o próprio Deus, o Espírito de Deus? Pois bem, vou dizer aqui, por minha conta e risco, esse boiadeiro ou agricultor, esse músico também, porque eles faziam parte da liturgia do culto antigo, em oração, Deus revela coisas maravilhosas. Deus vai te revelar também. Deus quer falar contigo. Aqueles dons que estão nas Escrituras, ali, eles não estão, irmãos, para enfeitar, para embelezar, não. É para você, é para mim. Está ali, na brecha, receber, falar línguas, falar em mistério, receber batismo com o Espírito Santo, ter uma palavra poderosa. Ah, mas eu ouvi alguém dizer que cessaram. Ele se baseou, ele fundamentou, aonde? Aonde está escrito onde que está escrito que cessaram os dons, as curas? Aonde que está? Certamente não vai ter. Vai ter uma interpretação que não se coaduna com o registro da palavra de Deus. Portanto, irmãos amados, olha só, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram, e levantou a sua voz, e a terra derreteu. Irmãos, aqui ele já está falando do futuro, está falando da cidade de Deus, da morada do Altíssimo, que tem um rio que rega, exatamente o que João Evangelista, o apóstolo, descreveu no Apocalipse. Pois bem, aqui ele vai para a área escatológica,
na oração dos servos do Senhor. Ele começa a dizer de Deus, de um Deus presente na hora do sofrimento, na hora da angústia, e de repente o Espírito de Deus fala com ele. Ele tem este prazer de estar em conexão com o próprio Deus, com o Deus eterno. Olha que maravilha, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ué, agora a destruição, pois bem, esse servo do Senhor já visualizava pelo Espírito Santo o que no futuro iria acontecer, desolação na terra. Irmãos, que todos nós possamos estar seguros. Você lembra do que o primeiro versículo vai dizer? Ele vai falar em refúgio. Refúgio é um lugar secreto, é um lugar escondido. Você está escondido em Deus. Você está escondido nas asas do Altíssimo. Você está selado com o selo do Espírito Santo para a redenção eterna. Ninguém vai arrebatar, porque o Senhor garantiu com o seu precioso sangue que você estará com Ele, aleluia, em breve. E por que eu voltei ao falar de desolação na terra, de guerra? Está aqui o versículo 9, iria falar de guerras. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, é o que aconteceu durante toda a história. Toda a história. E ninguém deteve o avanço da igreja, do povo de Deus. Mas aqui, irmãos, tem uma situação. Aqui está apontando para o futuro. Tem gente, eu não sou aqui de estar falando, trabalhando a parte exortativa, eu acho melhor os nossos pastores, mas me permita falar uma coisa. Fique com a nossa doutrina da Assembleia de Deus. Não fique migrando, sabe? Sabe por quê? Não é que eu sou exclusivista, é que você vai ouvir, olha aqui, você vai ouvir gente dizer que você vai passar pela tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Irmãos, a tribulação é um período, será um período de tanto sofrimento, de tanta matança, de tanto sangue, que me permita dizer, o que Jesus vai vir fazer aqui? Jesus vai buscar quem? Se a igreja passar pela grande tribulação, não fica nada. Agora, vamos lá. Ele morreu, Jesus morreu, pela sua noiva, ataviou, preparou, deixou arrumadinha, deixou bonita, agora vai entregar para o inimigo? A igreja do Senhor estará escondida nesse período de grande tribulação. A igreja do Senhor estará em abrigo seguro, em uma fortaleza perfeita, que não ruiu durante a história e não ruirá. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, que comprou a sua igreja, que ataviou a sua igreja. Agora vai entregar para o inimigo, desculpa o termo, de mão beijada. Desculpe os exegetas de outros credos, mas eu te aconselho, fica com a gente, fica com a Assembleia de Deus. Não é ser exclusivista não. Por quê?
Porque fica difícil eu ter credos variados. Aqui tá bom, aqui tá melhor. Aquela doutrina lá, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus voltará, parece ser umas palavras bem simples, e são, mas são poderosas em Deus, porque foi um dos fundamentos que os nossos missionários pregaram a palavra na nossa pátria, de norte a sul, de leste a oeste, e prosperou. A seara do Senhor cresceu, a seara do Senhor produziu frutos. E o ceifeiro logo virá colher esses frutos. O ceifeiro virá colher esses frutos. É o trigo, é Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Ele tem a pá e ele separará a palha do trigo. E o trigo ele colocará em lugar seguro, que é o celeiro celestial, aleluia, onde cada um verá o Deus bendito, o Deus eterno, a Trindade bendita. Logo estaremos com o Senhor. As nossas aflições, as nossas tribulações não se compara com a glória que há de vir, aleluia, e que cada um de nós almeja alcançar, e logo estaremos com o Senhor, com o Rei dos Reis, aleluia. Fique, irmãos, com esta palavra. Fique sabendo que você tem uma fortaleza, que você tem um refúgio aonde se esconder, aleluia. E se ainda persistir, glória a Deus, nós temos o Senhor que pode nos socorrer em tempo oportuno. É normal os seus medos, é normal os meus medos, porque nós somos daqui. Mas eu vou dizer uma coisa, você não vai ficar pelo caminho, você não vai ficar desprezado, você não vai ficar abandonado, você não vai ficar prostrado. Quem precisava ficar prostrado, quem precisava ser abandonado, ficou para que você fosse socorrido em tempo oportuno. A oração que foi rejeitada foi a oração de Jesus Cristo. Senhor, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Lembra daquela frase que ele disse? Eli, Eli, sabachthani. Se não for isso, é bem próximo. E essa frase, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa. As nossas culpas, os nossos problemas, faz separação entre nós e Deus. E como estava em Jesus, ele estava sentindo essa separação. Pois agora você viva, irmão, sem a culpa. A sua culpa foi cravado. A sua sentença foi colocada na cruz. Agora você é livre. Agora você tem um passaporte para as moradas eternas.
Você aceitou Jesus como seu Salvador? Sim. Você foi batizado conforme a palavra do Senhor? Eu sei que a resposta é sim. Você se reconciliou através de Jesus Cristo? Sim. Você está em comunhão, continua em comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Sim. A minha palavra, a minha pregação partiu do pressuposto que você é um resgatado, um regenerado, uma pessoa, uma nova criatura em Jesus Cristo, aleluia, e breve você descansará nos braços, aleluia, do Senhor. Você, enquanto não chega lá, você está no refúgio seguro. É mais seguro do que qualquer abrigo subterrâneo. Tem a palavra certa, mas eu não lembro. Bunker. Obrigado. É o melhor, é o mais forte. Lá, neste abrigo, não te atingirá nada. Leia o Salmo 91. Você é seguro totalmente. Basta que você mantenha o seguro com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez feito, precisa renovar? Você está renovando aqui. A sua aliança que Deus fez por você, ela é renovada. Todas as vezes que você diz, Senhor, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados, eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso de Ti. Siga em frente. Siga em paz, siga na paz, porque o Senhor te aguarda, aleluia, para te olha só, ainda tem essa, para te galardoar. Você que trabalha pela obra do Senhor, você que vestiu a camisa, me permita falar assim, o Senhor, além da salvação, te dará galardão. E quer galardão ainda nesta vida? Continue nos braços do Senhor. Continue tendo o Senhor como seu supremo pastor, como seu guia absoluto, que você vai chegar